uma das maiores dificuldades nos avanços são os processos internos de autossabotagem. E eu queria te convidar a pensar comigo hoje num profeta autossabotante, um profeta enviado por Deus com a palavra de conquista, mas que no processo se autossabotou. Profeta Jonas. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro do profeta Jonas. Eu sei que a narrativa de Jonas é mais conhecida do que propaganda de Coca-Cola, e todo mundo prega em Jonas, né? Eu até, antes de ir para o campo, uma vez nós participamos de uma conferência missionária, onde na sexta-feira um pastor, um pregador, pregou sobre Jonas, e o tema da sua pregação foi Jonas, o missionário fujão. Detonou com o coitado de Jonas. Aí no outro dia chegou outro pregador que não tinha participado da abertura e pregou Jonas, o missionário perfeito. Mas ainda assim eu quero me aventurar a tentar extrair algo novo e aplicativo para os nossos corações no profeta Jonas. O livro de Jonas é uma pequena narrativa, porque o que nós vemos na história de Jonas é um contraste entre um Deus soberano e misericordioso e um homem ensimesmado e frágil. Deus, na sua soberania e na sua misericórdia, está querendo alcançar um povo, e ele resolve usar um homem frágil e, apesar de frágil, ensimesmado. Essa perspectiva do Deus soberano e misericordioso fica presente ao longo de toda a narrativa. O Deus poderoso, criador de todas as coisas, o Deus dos céus, como é referido no texto, ele manda no profeta, ele manda no vento, no grande vento, que com ímpeto faz o barco quase ir a pique. Esse Deus poderoso, ele dá uma ordem sobre o grande peixe. O grande peixe engole Jonas, depois ele dá outra ordem, e esse grande peixe obedece a Jonas e vomita Jonas na praia. Esse mesmo Deus poderoso e grandioso, ele interfere e interage com as pequenas coisas. Ele faz nascer uma pequena planta para dar sombra para o profeta. E ele manda um pequeno verme comer aquela planta. E se antes ele enviou um grande vento sobre o mar, depois ele envia um vento calmoso, que leva o calor para a cabeça do profeta. Ele controla das grandes às pequenas coisas. É o Deus totalmente soberano e poderoso. E como o pastor Hernandes Dias Lopes gosta de nos lembrar, nessa história, o único no universo que se atreve a desobedecer ao Deus soberano é o profeta. Todos os demais o obedecem sem ressalvas. Esse Deus soberano, ele é também extremamente misericordioso. No capítulo 1, ele poupa a vida dos marinheiros, que eram idólatras. Alguns dizem que eles se converteram ao Senhor. O texto não diz isso. Diz que eles clamaram ao Senhor, como clamaram também a muitos outros deuses. Eram idólatras, mas Deus, na sua misericórdia, lhes poupou a vida. No capítulo 2, esse Deus misericordioso poupa a vida do profeta em desobediência. No capítulo 3, Deus poupa a vida dos ninivitas, que eram os mais cruéis conquistadores daquela época. E no capítulo 4, esse Deus misericordioso continua insistindo com o profeta para lhe ensinar misericórdia e tratar o seu coração. É no capítulo 4 que eu gostaria de convidar você a refletir. O capítulo 4, ele desnuda o coração de Jonas. O capítulo 4 tira as cortinas e nós podemos ver nas entrelinhas desse capítulo o coração do profeta, que é alvo da misericórdia e da bondade do Senhor. Leia comigo ou acompanhe a minha leitura. Jonas capítulo 4. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas a ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida,
porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável esta sua ira por causa da planta? Jonas respondeu: é tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer, numa noite ela nasceu, e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E termina sem terminar, num diálogo, parece que ainda não conclusivo, entre Deus e o seu profeta. As entrelinhas desse capítulo nos revela algumas coisas interessantes acerca de Jonas. Veja comigo o versículo 1. Depois que o povo se arrepende, os ninivitas se arrependem, em função de uma pregação curtíssima, certamente a pregação mais curta de todas as Escrituras, e aborrecida, e ainda assim o povo se arrepende, porque a terra foi o Senhor quem determinou que fosse conquistada, e Ele nos dá o privilégio de participar, mas Ele não depende da gente. É Deus quem está expandindo o seu próprio reino e promovendo a sua própria adoração. Nós temos o privilégio de participar. E quando então o povo se arrepende, o versículo 1 mostra a reação de Jonas. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Eu estou com a Nova Almeida atualizada. Eu acho que a Revista Atualizada é mais expressiva. Na Revista Atualizada diz que Jonas desgostou-se extremamente, pelo fato do povo ter atendido a sua pregação e se arrependido. No versículo 6, quando Deus tira a plantinha que lhe dava conforto, talvez calvo, e o Senhor mandou lá a plantinha para poupar a sua careca, quando o vermezinho vai lá, come a planta e a planta morre, no final do versículo 6, diz que Jonas ficou muito contente. Quando Deus faz nascer a planta para lhe poupar o desconforto do sol, Jonas ficou muito contente por causa da planta. E a Revista Atualizada diz: se alegrou em extremo. No momento extremamente desgostoso, porque o seu ministério foi frutífero. No outro momento, extremamente alegre, porque Deus lhe deu um mimo, uma plantinha para poupar a careca do sol quente. Jonas, ele é um profeta que anda por auto-orientação. O primeiro problema de autossabotagem de Jonas: ele se auto-sabota porque ele se orienta pelo seu próprio coração. Ele é auto-orientado. Esses dois versículos nos mostram como os sentimentos de Jonas são sentimentos aflorados, como ele dá importância aos sentimentos do seu próprio coração. Jonas é aquele tipo de pessoa que não basta estar obedecendo a Deus. Jonas é aquele tipo de pessoa que não basta ver o ministério frutífero, ele precisa estar se sentindo bem, ele precisa estar feliz, pessoalmente, se autorrealizando com o que está fazendo. As suas emoções são muito fortes, os seus sentimentos contam em demasia. Mas o interessante é que quando nós falamos de orientado pelo próprio coração, às vezes por causa
do romantismo ocidental e das mídias e das imagens, a gente pensa em coração apenas em termos de emoções, não é verdade? Coraçãozinho lá, ó, do apaixonado. Mas coração nas Escrituras é sinônimo de homem interior, não apenas de emoções, sentimentos. Homem interior. Portanto, o coração humano, ele é formado pelos sentimentos e também pela razão, pelos pensamentos, pelas emoções. É o pacote de coração, segundo as Escrituras. Jonas, ele se orienta mais pelo seu próprio coração, não apenas na perspectiva de sentimentos, mas também na perspectiva de razão. Olha o versículo 2. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarso, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em graça e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Eu não sei se você entendeu aqui o raciocínio complexo do profeta. Traduzindo esse texto, Jonas está raciocinando da seguinte forma: muito bem, Deus está mandando que eu vá anunciar a sua palavra para os ninivitas. E Deus é um Deus compassivo, que muda o seu castigo, né? O juízo às vezes determinado. A única referência que nós temos de Jonas na Bíblia é em 2 Reis, capítulo 14, versículos 23 a 25. Quando diz que ele, no reinado de Jeroboão II, ele era profeta e morava numa cidade chamada Gat-Hefer. Gat-Hefer era uma cidade de Israel, do norte, a região centro-norte de Israel. A nordeste de Israel estava ali os ninivitas. E Deus manda pessoas frágeis para fortalecê-las em suas áreas de fraqueza. O ministério é, em parte, em relação ao povo, a Deus, ao lugar, ao reino de Deus. Em grande parte, em relação ao próprio obreiro. Deus usa o ministério na vida do obreiro. Por fim, Jonas tem ainda um terceiro elemento de autossabotagem. Primeiro, ele é auto-orientado. Oscila entre excesso de sentimentos e excesso de razão. Segundo, ele age por autojustiça. Se sente injustiçado pelo próprio Deus por estar fazendo algo que não gostaria de fazer. E por último, Jonas, ele reage com autopiedade. Autopiedade. Olha o versículo 3. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Coitadinho de Jonas. Ele está com dó de si mesmo. Ele está se sentindo tão injustiçado que ele parte agora para a autocomiseração. Coitado de mim. Versículo 8. Ele repete: então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Coitado de mim, como eu sofro no ministério, como o campo é difícil, as pessoas são difíceis, como essa igreja é difícil, o conselho é difícil. Coitado de mim, as pessoas não gostam de mim aqui. Não dá certo, gente, não vai, não tem como conquistar. As pessoas não gostam de mim, as pessoas não gostam de crentes. Quem é marcado por autopiedade não percebe que o é. A pessoa murmurante, ela não se dá conta, ela não se vê, ela não percebe que ela é assim. Ela simplesmente se acha a vítima da vida, a mais pobre e digna de piedade. Mas Deus, na sua bondade e graça, enquanto avança com a sua obra, enquanto faz o seu reino avançar e promove a sua adoração, Ele usa esses ambientes, essas circunstâncias para tratar o coração do obreiro pela sua bondade e graça. Depois de vários anos do campo sendo triturado às vezes pelo Espírito Santo e às vezes reclamando, eu cheguei à conclusão que todo missionário tem o campo que precisa. Deus não erra o endereço. Todo missionário tem o campo que precisa. Não é o campo que precisa dele, é o campo que ele precisa. Todo pastor tem a igreja que precisa.